Muito bem, mas como é que se desenvolveu, como é que se desenrolou essa aliança que Deus fez com Abraão? Como isso aconteceu ao longo do tempo? Como isso aconteceu com seus filhos, com Isaac, depois com Jacó, com José? Lembram-se? Aí o povo foi para o Egito. O Senhor havia dito que eles iam ficar 400 anos enquanto escravos. Podia pensar o seguinte, irmão: se Abraão não tivesse fé, ele já pensaria assim, que esse negócio daqui para 400 anos, 500 anos, esse Deus está me enrolando, ele não está realmente querendo cumprir ou querendo fazer uma coisa efetiva, uma aliança efetiva. Mas não, irmãos, mas ele creu pela fé, ele creu, e como vimos ontem, e isso lhe foi imputado para a justiça, foi considerado justo por conta disso. Agora, irmãos, em Deuteronômio, nós vemos o povo já depois de 500 anos, já pela época de 1500 antes de Cristo, não 2000, como era a época de Abraão, mas agora na época de Moisés. E Deuteronômio 9:5 diz por que é que Deus vai cumprir a promessa, por que Deus vai cumprir a aliança. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a sua terra. O Senhor Deus expulsará os povos dessa terra, por quê? Por causa da maldade. Primeiro, por causa da maldade e da impiedade daquelas nações. Lembra que semana passada vimos a medida da iniquidade dos amorreus. Quando se completasse a medida da iniquidade dos amorreus, quando a paciência de Deus cessasse com relação à prática do mal por aquele povo. Mas esse era um dos motivos. O outro motivo era o seguinte: para confirmar a palavra empenhada a Abraão, Isaque e Jacó. A minha avó, irmãos, dizia uma frase seguinte: promessa é dívida. Palavra empenhada é dívida. O Senhor havia empenhado a sua promessa, ele devia agora para o povo o cumprimento da promessa. Ele tinha que confirmar a aliança. A confirmação da aliança, apesar do povo. Era um povo rebelde, era um povo reclamador, era um povo que muitas vezes caía na idolatria, era um povo desleal para com Deus, mas o Senhor ia cumprir a promessa, ia cumprir o compromisso, ia honrar a aliança feita com Abraão. Veja, irmãos, como é que se deu isso. O povo estava escravizado no Egito. E veja o texto de Êxodo 2:24. Diz assim: ouviu Deus o gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Está aí a aliança, irmãos, a aliança para salvar o povo de Israel, os descendentes de Abraão. Mas ele se lembrou da aliança feita com Abraão. Mas ainda, Êxodo 6:8, eu levarei vocês para a terra que jurei dar a Abraão. Era o cumprimento da promessa. Era o cumprimento da aliança. A aliança feita com Abraão estava se cumprindo agora com Moisés. A aliança feita com Abraão agora era a aliança sinaítica, a aliança do Sinai, ou aliança mosaica, onde o Senhor ia cumprir, efetivar a promessa da aliança feita a Abraão. Bem, irmãos, como é que se deu com o povo de Israel? O Senhor os libertou do Egito. Veja, primeira coisa, liberdade, salvação. O Senhor salvou, tirou do Egito. Há textos que dizem assim: tirou da fornalha de fogo do Egito. E agora, então, depois que ele tirou, lá no Sinai, para confirmar essa aliança, ele deu agora a lei. A lei no Sinai, os estatutos da aliança. Agora, aqueles estatutos que era parte do povo, que o povo devia praticar, que o povo devia obedecer. Não era mais uma aliança unilateral, como foi com Abraão. Olha, eu vou dar para vocês a terra assim, assim. Agora era com o povo de Israel. Vocês vão entrar, mas eu vou livrar vocês do Egito, vocês vão entrar na terra,
mas vocês vão obedecer. Então veja o processo, irmãos. Primeiro libertação, depois lei e depois a terra prometida, Canaã. Isso era para o povo hebreu naquela época. E para nós hoje, irmãos, como é que funciona? Como que funciona a aliança hoje? Nós vimos ontem que nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros de Abraão por causa da fé. Então, nós que somos da fé, como é que funciona? Primeiramente, irmãos, o Senhor nos livra do pecado. O Senhor nos tira do pecado, nos salva do pecado. O Senhor tira cada um de nós de um mundo de iniquidade, do mundo de prática do mal. Ele nos tira, assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito. Ele nos dá a lei. Ele nos dá a lei para que nós possamos nos salvar através da lei? Não, irmãos. Ele nos dá as leis para que nós possamos demonstrar que estamos salvos. Ao praticar a lei como uma resposta de amor, nós vamos mostrar a Deus e mostrar aos mundo que nós já estamos salvos. É uma gratidão, uma demonstração de amor. E em seguida, irmãos, o que o Senhor vai nos dar? Vai nos dar a nova terra, vai nos dar a vida eterna. Então veja, irmãos, como é salvação, resposta de salvação através das obras, não das obras para sermos salvos, mas as obras da fé, aquela que a Bíblia diz, as obras que ele tem preparado para nós, e em seguida a nova terra, em seguida a salvação. Que Deus nos abençoe, que a gente possa, como o povo de Israel. E eu penso, irmãos, que bom que o povo de Israel era um povo bem atrapalhado, porque nós também somos bem atrapalhados. Se o povo de Israel fosse um povo que não tivesse problema nenhum, um povo absolutamente fiel a Deus, um povo ordeiro, nós faríamos assim, bem, nós não vamos ter chance. Mas como Israel era um povo atrapalhado, irmãos, o Senhor deu a eles a terra. O Senhor cuidou deles. O Senhor vai cuidar de nós também, seus filhos do século 21, que somos tão atrapalhados, que somos tão infiéis, que somos tão desconfiados com relação ao plano de Deus. Ele vai nos ajudar, irmãos, e ele vai nos dar também uma nova terra, uma terra feliz. Ele vai nos dar a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que a gente descanse. Descanse nessa tranquilidade de que o Senhor quer a nossa salvação. O Senhor fez tudo para a nossa salvação. E Ele vai nos salvar, mesmo atrapalhados, mesmo não cumprindo a sua vontade, mas desde que nós nos arrependamos e coloquemos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas faltas no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que é a única coisa que pode possibilitar a nossa salvação.